Há momentos em que o coração precisa de abrigo, a alma precisa de descanso, e a mente precisa da certeza de que não estamos sozinhos. E é nesses momentos, logo no início do dia, que somos convidados a nos recolher debaixo das asas do Altíssimo, confiando que Ele é nosso refúgio e fortaleza, como está escrito no Salmo 91. Este é um tempo sagrado, um encontro silencioso com aquele que cuida de nós enquanto ainda estamos dormindo, e que nos guia com mãos firmes quando nos levantamos para viver mais um dia. Cada manhã é uma página em branco que Deus nos dá para escrevermos uma nova história. E nesta história, o primeiro capítulo precisa ser a entrega do coração, dos planos, dos filhos, das batalhas e também das vitórias. Neste momento, convidamos você a desacelerar, a abrir o espírito e se permitir mergulhar nas promessas eternas daquele que não falha. Ele prometeu nos cobrir com suas penas e sob suas asas estaremos seguros. O Salmo 91 nos lembra que quem habita no esconderijo do Altíssimo encontra descanso à sombra do Onipotente. E é isso que buscamos agora. Descanso para a alma, segurança para os nossos passos e proteção divina para os nossos filhos, nossas famílias, nosso trabalho e nossos sonhos. Não estamos sozinhos neste caminho. Deus vai à nossa frente e atrás de nós. Seus anjos nos guardam em todos os caminhos. Portanto, permaneça conosco até o fim desta oração. Há uma palavra especial reservada para o seu coração, e juntos vamos clamar, declarar promessas e renovar nossa fé. Não perca esse momento de intimidade com o Pai, porque é nele que somos restaurados. Deixe que o Espírito Santo fale com você agora. Respire fundo, abra seu coração e vamos orar. Altíssimo Deus, nesta manhã consagrada, nós nos colocamos diante de Ti, com o coração reverente e a alma sedenta da Tua presença. Declaramos que habitamos no Teu esconderijo e descansamos à sombra das Tuas asas. Tu és o nosso refúgio seguro, a fortaleza que nos sustenta nos dias bons e nos dias difíceis. Não confiamos em nossa força, mas na Tua fidelidade que jamais falha. Cobrimos este novo dia com o Teu nome poderoso e entregamos em Tuas mãos todas as nossas decisões, caminhos e encontros. Que os nossos passos sejam guiados pelo Teu Espírito e que não haja espaço para medo ou insegurança. Que sejamos cercados pelos Teus anjos, como diz o Salmo 91, e que a Tua proteção esteja sobre nós como escudo impenetrável. Não temeremos o terror noturno, nem a seta que voa de dia, pois a Tua promessa é viva em nós. Que a Tua paz guarde a nossa mente e a Tua voz seja a bússola que nos conduz. Senhor, sabemos que 1000 podem cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos, porque confiamos em Ti. Tua palavra não volta vazia, e nela encontramos segurança, ainda que tudo ao redor pareça instável. Estende sobre nós a Tua mão poderosa e livra-nos de todo laço do inimigo, de todo engano, de toda cilada preparada nas sombras. Que a nossa casa seja revestida de proteção, nossos sonhos blindados pela Tua verdade e nosso coração fortalecido na fé. Repreende, Senhor, todo espírito de medo, de ansiedade e de dúvida. Que a nossa confiança seja renovada hoje, não com base nas circunstâncias, mas em quem Tu és. Que o Teu Espírito Santo nos lembre, a cada instante, que a nossa história está nas Tuas mãos, e que nenhuma seta do inimigo terá poder sobre aqueles que vivem sob a Tua sombra. Somos Teus, Senhor. Somos guardados por Ti. Hoje, Senhor, colocamos diante de Ti os nossos filhos. Declaramos que eles estão protegidos pelas Tuas asas e cobertos pelo sangue do Cordeiro. Que nenhum mal os alcance, e que os anjos do Senhor acampem ao redor de cada um deles. Em casa, na escola, nas ruas ou em qualquer ambiente, que eles caminhem com a certeza de que há um Deus que os ama e guarda. Que as amizades sejam abençoadas, as influências sejam saudáveis, e que o coração deles permaneça firme em Teus ensinamentos. Livra-os de acidentes, de pessoas mal intencionadas, de perigos visíveis e invisíveis.
Que eles cresçam em sabedoria, graça e estatura diante de ti e dos homens. Como diz Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Assim seja. Pai, consagramos também o nosso trabalho a ti, que em cada tarefa, em cada esforço, a tua mão esteja presente, direcionando e abrindo portas. Para os que já estão empregados, pedimos sabedoria, produtividade, paciência e discernimento. Que não falte ânimo, nem favor diante dos líderes e colegas. E para aqueles que estão em busca de um emprego, Senhor, abre as janelas do céu e cria oportunidades. Que currículos cheguem às mãos certas, que portas que pareciam fechadas se escancarem e que haja provisão vinda do teu trono. Lembramos da tua promessa em Salmos capítulo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Cremos que o Senhor proverá. Senhor, apresentamos também a nossa saúde diante de ti. Sabemos que o nosso corpo é templo do teu Espírito, e por isso clamamos por cura, fortalecimento e livramento de toda enfermidade. Que nenhuma praga chegue à nossa tenda, como diz o Salmo 91. Repreende toda doença, toda dor, todo diagnóstico sombrio, toda enfermidade física, emocional ou espiritual. Traz restauração completa, Senhor, para aqueles que hoje lutam contra alguma enfermidade. Que haja milagres, que exames sejam transformados, que médicos fiquem admirados com o teu agir. Cremos na promessa de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós nos apropriamos dessa palavra com fé. Deus de justiça e fidelidade, cobre-nos com o teu amor incondicional. Que possamos andar hoje conscientes de que somos filhos amados, herdeiros da tua promessa, e que a nossa identidade está firmada em Cristo. Que nenhuma acusação do inimigo tenha poder sobre a nossa mente. Guarda os nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossos olhos. Que possamos enxergar além do natural e confiar que o invisível está sob o teu controle. Livra-nos das distrações que tentam roubar nosso foco e direciona os nossos passos em retidão. Não permitas que nossos pés vacilem, mas fortalece-nos para vencer as tentações e perseverar na fé. Como está escrito no Salmo capítulo 18, versículo 33, faz os meus pés como os da corça e me firma nas minhas alturas. Senhor, que neste dia sejamos mensageiros da tua paz. Onde houver desentendimento, que levemos conciliação. Onde houver tristeza, que sejamos canal de alegria. Onde houver angústia, que a tua luz em nós leve consolo. Que o nosso falar seja doce, as nossas ações sejam bondosas e o nosso testemunho seja fiel. Que as pessoas que se aproximarem de nós sintam a tua presença e desejem conhecer-te. Capacita-nos para amar sem medida, servir com humildade e viver com generosidade. Que os frutos do Espírito se manifestem em cada atitude: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que não faltem oportunidades de fazer o bem hoje. Pai, declaramos que a nossa casa está protegida pelo sangue de Jesus. Que cada cômodo, cada porta, cada janela esteja selada pela tua presença. Que não haja espaço para a inveja, para a contenda, para o medo ou a opressão. Que os teus anjos façam um cerco ao nosso redor, guardando nossa entrada e nossa saída. Que a tua paz reine em nossos lares e que as conversas, os pensamentos e as decisões estejam alinhados com a tua vontade. Que nossos lares sejam lugares de refúgio, onde o teu nome é exaltado e a tua presença habita. Como está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, te pedimos discernimento. Em um mundo cheio de vozes, opiniões e distrações, ajuda-nos a ouvir a tua voz acima de todas as outras. Que não sejamos levados pela pressa, pelas emoções instáveis ou pela vontade dos outros, mas que sejamos guiados pela tua sabedoria. Ajuda-nos a fazer escolhas que te honrem
mesmo quando forem difíceis. Ensina-nos a esperar o teu tempo, a confiar na tua direção e a crer que tudo coopera para o nosso bem. Como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Deus de misericórdia, suplicamos pelo perdão dos nossos pecados. Limpa o nosso coração de toda culpa, orgulho, ressentimento ou incredulidade. Não queremos começar este dia carregando pesos que o Senhor já levou sobre a cruz. Queremos caminhar leves, livres, e com a certeza de que somos perdoados e justificados pelo sangue do Cordeiro. Tira de nós o coração de pedra e dá-nos um coração sensível à tua voz, obediente aos teus mandamentos e disponível para o teu propósito. Que possamos viver em santidade, não por obrigação, mas por amor. Cremos na tua graça que nos sustenta e na tua misericórdia que nos renova a cada manhã, como diz Lamentações, capítulo 3, versículo 22 até o 23. Senhor, que a nossa fé não seja abalada pelas dificuldades que enfrentamos, mas fortalecida nelas. Que mesmo quando os ventos forem contrários, possamos manter os olhos fixos em Ti. Ensina-nos a caminhar sobre as águas, como Pedro fez ao ouvir a Tua voz, e que não afundemos diante das incertezas do mundo. Que a nossa confiança não esteja na estabilidade do que é terreno, mas na solidez da Tua promessa eterna. Que o nosso coração encontre paz não nas respostas imediatas, mas na certeza de que o Senhor está no controle. Como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Que esta fé nos mova. Hoje, Senhor, entregamos os nossos relacionamentos nas Tuas mãos. Onde houver conflitos, pedimos reconciliação. Onde houver distanciamento, que o Teu amor aproxime. Onde houver mágoa, que haja perdão verdadeiro. Que sejamos instrumentos de restauração nos lares, nos casamentos, entre pais e filhos, irmãos, amigos e colegas. Ensina-nos a ouvir com compaixão, a falar com sabedoria e a amar como Tu nos amas. Que o nosso orgulho não nos impeça de perdoar, e que a nossa dor não seja maior que o Teu poder de curar. Ajuda-nos a construir pontes, não muros. Que cada relação reflita a Tua graça e nos leve a crescer em maturidade espiritual. Deus, te pedimos forças para vencer as tentações que surgem no caminho. Tu conheces as áreas da nossa vida onde ainda somos frágeis. Ajuda-nos a dizer não ao que nos afasta de Ti e sim ao que nos aproxima do Teu coração. Livra-nos dos vícios, das compulsões, dos padrões tóxicos de pensamento e comportamento. Que o Teu Espírito nos corrija com amor, nos discipline com misericórdia e nos conduza pelo caminho da retidão. Que as nossas escolhas reflitam a santidade que buscamos e que a nossa vontade esteja submetida à Tua. Que possamos declarar, como Davi no Salmo 109, versículo 105, Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, pedimos sabedoria para lidar com as decisões que precisamos tomar. Algumas escolhas nos parecem confusas, outras nos causam medo. Mas confiamos que Tu és o Deus que ilumina caminhos e revela o que está oculto. Dá-nos sensibilidade para ouvir a Tua voz, coragem para obedecer e discernimento para não nos desviarmos da direção que vem do céu. Que nenhuma decisão seja tomada com pressa ou baseada apenas em emoção. Que o Teu Espírito nos conduza em cada passo. Como está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Assim cremos. Pai querido, clamamos também por justiça. Em meio a tantas situações em que nos sentimos injustiçados ou esquecidos, queremos lembrar que o Senhor é o justo juiz que vê tudo, ouve tudo e age no tempo certo. Não queremos buscar vingança ou nos deixar consumir pela amargura. Queremos confiar que a Tua justiça prevalecerá. Livra-nos da autossuficiência
e ensina-nos a esperar em Ti com um coração em paz. Como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 19: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Que possamos descansar nessa promessa, sabendo que o Senhor age com retidão. Hoje também te pedimos, Senhor, por direção financeira. Tu conheces cada necessidade, cada conta, cada desafio que enfrentamos no dia a dia. Ensina-nos a sermos bons administradores, a plantar com generosidade e a colher com gratidão. Que não falte o pão, que haja provisão para nossos compromissos e sabedoria para evitar dívidas desnecessárias. Abre portas de prosperidade honesta e abençoa as obras de nossas mãos. Como está escrito em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no tempo certo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Deus eterno, que a nossa esperança permaneça firme mesmo quando tudo parecer contrário. Que a tua presença nos fortaleça nos dias difíceis e nos renove quando estivermos cansados. Não permitas que nos entreguemos ao desânimo, à tristeza ou ao medo do futuro. Que a nossa alegria venha de Ti e não das circunstâncias. Lembra-nos de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, como diz Romanos capítulo 8, versículo 37. Que a nossa confiança seja inabalável e que cada novo desafio seja visto como uma oportunidade de ver o Teu poder se manifestar em nossas vidas. Pai, ajuda-nos a manter os olhos no que é eterno. Em um mundo que nos distrai com tantas vaidades, que o nosso coração permaneça voltado ao que realmente importa. Que não sejamos consumidos pela busca do ter, do parecer ou do controlar, mas que aprendamos a descansar no ser, no confiar e no entregar. Que o nosso contentamento esteja em Ti. Como Paulo declarou em Filipenses capítulo 4, versículo 12 ao 13. Sei viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Que essa verdade seja viva em nós hoje. Senhor, que sejamos gratos em todas as coisas, não apenas pelas bênçãos visíveis, mas também pelos processos invisíveis que estão nos moldando, que mesmo diante das dificuldades, saibamos Te louvar. Que reconheçamos a Tua mão em cada detalhe do nosso dia e que o nosso coração permaneça sensível à Tua bondade. A gratidão abre portas, transforma o olhar e fortalece a fé. Que cada respiração, cada conquista e até mesmo cada lágrima seja uma forma de render louvor ao Teu nome. Como diz o Salmo 100, versículo 4, entrai pelas portas dele com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. Por fim, Senhor, queremos declarar que confiamos no Teu cuidado. Entregamos este dia nas Tuas mãos, certos de que seremos conduzidos pelo melhor caminho. Que a Tua presença vá conosco em cada lugar, em cada conversa, em cada decisão. Que tudo o que fizermos reflita a Tua glória. Que o Teu amor seja o nosso escudo e a Tua paz o nosso guia. Não estamos sozinhos. Tu estás conosco, e isso basta. Como diz o Salmo 90, versículo 14 ao 15. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Cremos nisso, Senhor. Cremos em Ti. Deus eterno, que os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo. Que nenhuma mentira do inimigo encontre abrigo em nossa mente, e que toda palavra contrária à Tua verdade seja rejeitada com autoridade. Fortalece-nos contra o desânimo, contra as comparações, contra as vozes que tentam nos fazer duvidar da nossa identidade em Ti. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra e que, em meio às batalhas invisíveis, a nossa fé se mantenha firme como escudo. Como diz 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Senhor, ensina-nos a descansar mesmo em meio às pressões do dia a dia. Que o nosso descanso esteja em Ti, e não apenas nas circunstâncias externas. Que mesmo em meio às agendas cheias, aos compromissos urgentes e às preocupações da rotina, possamos encontrar tempo para aquietar o coração e ouvir a Tua voz. Que a Tua presença,
seja o nosso abrigo constante, o nosso lugar secreto de renovo. Como diz o Salmo 23, versículo 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Pai amado, que o nosso testemunho fale mais alto do que nossas palavras, que a maneira como agimos revele que pertencemos a Ti, que o nosso caráter seja forjado na integridade, na paciência, na bondade e na verdade, que em cada atitude sejamos reflexo da Tua luz no mundo, que não apenas digamos que confiamos em Ti, mas que vivamos como quem de fato acredita em cada uma das Tuas promessas, que possamos ser cartas vivas, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Senhor, queremos agradecer também pelas Tuas correções. Sabemos que a disciplina do Pai é prova de amor, e por isso não queremos resistir aos Teus processos. Ainda que às vezes não compreendamos os porquês, escolhemos confiar que tudo o que vem de Ti é para o nosso bem. Molda-nos, corrige-nos, transforma-nos de glória em glória, até que sejamos parecidos com Teu Filho, que o barro não resista às mãos do oleiro. Como diz Hebreus capítulo 12, versículo 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. Pai, que o nosso coração seja humilde diante da Tua grandeza. Livra-nos de toda arrogância espiritual, de toda altivez, de toda comparação inútil. Que saibamos nos alegrar com as vitórias dos outros, estender a mão aos que caem e servir com alegria em qualquer lugar onde estivermos. Ensina-nos a descer, quando for necessário, e a subir apenas quando for para Te exaltar. Que nunca queiramos os holofotes, mas sim a Tua presença. Como diz Provérbios capítulo 22, versículo 4, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Senhor, dá-nos coragem para obedecer, mesmo quando a obediência nos custa algo. Que não sejamos movidos pelo conforto ou pelas opiniões humanas, mas sim pela Tua vontade. Que ao ouvir Tua voz, não adiemos, não racionalizemos, não questionemos, mas respondamos com fé e ação. Como Abraão que, ao ser chamado, saiu sem saber para onde ia, queremos dizer, eis-nos aqui. Ensina-nos a obedecer como prova de amor, não de obrigação. Como diz João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Pai de bondade, que nunca percamos a capacidade de sonhar. Que mesmo quando enfrentarmos desertos, lembremos que o Senhor faz brotar fontes nas terras secas. Que mesmo quando tudo parecer estéril, o Senhor tem poder para gerar vida. Dá-nos visão espiritual, esperança renovada e coragem para continuar acreditando, mesmo diante dos nãos da vida. Como está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Senhor, renova hoje o amor em nossos relacionamentos, que o casamento seja fortalecido, que a cumplicidade seja restaurada, que o respeito seja cultivado diariamente. Para os solteiros, que haja paz no tempo de espera e sabedoria para reconhecer o companheiro certo. Para as famílias, que o amor seja o elo mais forte, mais do que qualquer diferença, que o perdão seja mais frequente do que o orgulho, e que a presença do Senhor seja o centro da casa. Como está em Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Senhor, guarda-nos da pressa que rouba a sensibilidade espiritual. Que não percamos a beleza do cotidiano por estarmos sempre correndo atrás do amanhã. Ensina-nos a valorizar o hoje, a enxergar milagres nas pequenas coisas, a contemplar a Tua bondade, mesmo nas tarefas simples. Que possamos desacelerar para ouvir, sentir, perceber e agradecer. Como diz o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que essa verdade habite em nós.
Deus fiel, cobre com teu favor aqueles que estão enfrentando batalhas silenciosas. Tu conheces as lágrimas que ninguém vê, as lutas internas que não são expressas, os cansaços que não podem ser divididos. Visita agora aqueles que estão quase desistindo. Que a tua presença seja bálsamo, que a tua palavra seja ânimo e que a esperança ressuscite nos corações cansados. Que haja renovo, como uma brisa suave após a tempestade. Como está escrito em Salmos capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Senhor, ensina-nos a ouvir mais e falar menos. Que sejamos rápidos para escutar, tardios para responder e lentos para nos irar. Que não sejamos precipitados em julgamentos, nem insensíveis diante da dor alheia. Que em nossas palavras haja consolo, esperança e edificação. Como está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Que isso se cumpra em nós. Pai, que não nos falte perseverança. Que mesmo quando as promessas parecerem distantes, mantenhamos os olhos naquilo que tu disseste. Que não cedamos ao cansaço, mas sejamos renovados pela certeza de que o Senhor está agindo, mesmo quando não vemos. Como diz Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós cremos. Senhor, ajuda-nos a sermos bons mordomos do tempo que nos é dado, que possamos administrar bem cada hora, priorizando o que é eterno e não apenas o que é urgente. Que não percamos dias preciosos em distrações vazias, mas que sejamos intencionais em tudo o que fizermos. Que o nosso tempo seja semente para a eternidade. Como diz Efésios capítulo 5, versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Deus Santo, que o nosso louvor não dependa do nosso humor, mas sim da tua imutável bondade. Que possamos te adorar em espírito e em verdade, em todo o tempo. Que a nossa gratidão se manifeste em cânticos, em atitudes, em silêncio reverente. Que o louvor seja o fôlego da nossa alma, mesmo em meio às lutas. Como diz Salmos capítulo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Pai, suplicamos pelos que estão sozinhos, pelos que não têm com quem dividir a jornada. Que eles sintam o teu abraço invisível, mas real. Que encontrem consolo nas Escrituras e forças no Espírito Santo. Que a solidão se transforme em intimidade contigo e que brotem amizades verdadeiras, nascidas da tua vontade. Como diz Salmos capítulo 68, versículo 6. Deus faz que o solitário viva em família. Senhor, que tenhamos compaixão pelos que sofrem, que sejamos sensíveis à dor do próximo e não passemos apressados por quem clama por ajuda. Ensina-nos a repartir o pão, o tempo, o consolo e a oração. Que nossa vida seja resposta para a dor de alguém. Como diz Mateus capítulo 25, versículo 40. Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Pai, que o teu Espírito nos encha com alegria genuína. Não uma alegria superficial, mas aquela que resiste à tempestade e floresce no deserto. Que mesmo diante das lágrimas, haja riso no espírito, mesmo diante da perda, haja louvor. Que a nossa alegria venha da certeza de que pertencemos a Ti. Como diz Neemias capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, não queremos encerrar este momento sem Te agradecer por cada cuidado, cada livramento e cada detalhe que só Tu percebes. Tu és bom, mesmo quando não entendemos. Tu és fiel, mesmo quando não vemos. E é essa certeza que renova as nossas forças e reacende nossa esperança. Confiamos que os próximos passos já estão cobertos pelo Teu favor. E seguimos em frente, guiados pela Tua luz. Senhor, ensina-nos a valorizar os dias simples. Que saibamos encontrar beleza no café compartilhado, no abraço recebido, no pôr do sol silencioso, no olhar de um filho, na conversa sincera.
Que não vivamos apenas pelas grandes conquistas, mas que celebremos os pequenos milagres de cada dia. Que possamos viver com o coração grato e olhos atentos para ver a Tua bondade em cada detalhe. Dá-nos, Pai, a ousadia de declarar as Tuas promessas sobre a nossa vida. Que não sejamos tímidos ao crer, nem medrosos ao pedir. Que possamos viver de forma alinhada àquilo que o Senhor já disse sobre nós. Que nenhuma palavra contrária tenha mais poder do que aquilo que o céu declarou. Como diz Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Que vivamos conforme essa verdade. Pai, não nos deixes esquecer que somos parte de algo maior. Que o nosso viver sirva para abençoar outras vidas, para espalhar luz, consolar corações e apontar para o Teu amor. Que não sejamos apenas consumidores da fé, mas semeadores de esperança. Que a nossa existência tenha impacto eterno e que possamos cumprir o propósito para o qual fomos criados. Como diz Efésios capítulo 2, versículo 10, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Senhor, livra-nos de viver no automático. Que cada dia seja vivido com presença, intencionalidade e reverência. Que não façamos do nosso relacionamento contigo uma rotina vazia, mas uma jornada viva, pulsante e transformadora. Que a Tua palavra continue a ser alimento para nossa alma, lâmpada para os nossos pés e direção para o nosso coração. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da verdade que recebemos. Pai, suplicamos pela Tua paz sobre as nações. Que guerras cessem, que governantes sejam tocados pela justiça e que o Teu reino venha sobre todos os povos. Que em tempos de instabilidade, o Teu povo seja sal e luz, portador de reconciliação e pontes de entendimento. Que a Tua palavra alcance os confins da terra e que os corações se voltem para Ti em todos os continentes. Senhor, consagramos também os nossos talentos, que aquilo que recebemos de Ti seja usado para a Tua glória. Que nossas habilidades sirvam para curar, ensinar, acolher, comunicar, construir e transformar. Que sejamos bons administradores dos dons que o Senhor nos deu, multiplicando-os com fidelidade, humildade e propósito. Que a nossa vocação floresça e gere frutos que permaneçam. E agora, Senhor, com o coração cheio de fé, Te agradecemos pela vida, pela família, pelo alimento, pelos livramentos que nem percebemos, pelas respostas que já chegaram e pelas que ainda virão. A Ti entregamos cada plano, cada passo, cada respiração. Confiamos que estamos sob o abrigo do Altíssimo e por isso podemos seguir adiante com coragem. Que a nossa vida seja sempre reflexo da Tua graça e que, em tudo, sejamos dependentes de Ti. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que tenhamos consciência de que não caminhamos sozinhos e que cada passo nosso está coberto por Tua fidelidade e cuidado. Que cada decisão, pensamento e atitude esteja alinhado com a Tua vontade e que a Tua luz nos guie em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós entregamos este dia e toda a nossa vida em Tuas mãos. Amém. Se esta mensagem falou com você, tocou seu coração ou trouxe paz em meio a alguma situação difícil, convido você a compartilhar com alguém especial que também precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé. E aproveite para deixar seu pedido de oração, pois queremos interceder junto com você. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo palavras que fortalecem a sua fé, renovam sua esperança e aquecem sua alma. A cada novo dia, queremos caminhar ao seu lado, levando a presença de Deus até onde você estiver. E lembre-se, mesmo quando tudo parece incerto, a proteção do Altíssimo permanece firme sobre a sua vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sua família, seus sonhos e cada projeto que você colocar diante de Deus.
que a paz que excede todo entendimento habite no seu coração. Que você se sinta abraçado por aquele que te formou com amor e te conhece por inteiro. E agora, se esta mensagem te edificou, aproveite para assistir à próxima que está aparecendo aqui na tela. Ela foi preparada com o mesmo carinho para te ajudar a fortalecer ainda mais sua fé. Que Deus te abençoe abundantemente e que a presença dele continue sendo o seu escudo todos os dias.